Bem-vindos ao Relações Internacionais em Minutos, o podcast que descomplica os temas mais importantes do cenário global para você. Quando a gente pensa em segurança internacional, o que vem à mente? Eu aposto que é algo como tanques de guerra, terrorismo, disputas por fronteiras, né? Quase sempre. É a imagem clássica. A imagem da força. Exato. Mas e a segurança de uma mulher que sofre violência doméstica? Ou, sei lá, a segurança de uma população inteira que passa fome? Isso também não é uma questão de segurança? E aí a gente chega no ponto central da nossa análise de hoje. Quem tem o poder de decidir o que é uma ameaça real e o que... Bom, o que é deixado de lado? Quem define essa agenda? É uma disputa de narrativas, né? E hoje a gente vai mergulhar fundo em um debate fundamental das relações internacionais. De um lado, a gente tem a teoria feminista, que acende um holofote, assim, gigantesco sobre as desigualdades e as vozes que são silenciadas. E do outro lado, a teoria da securitização, que é quase como um manual de instruções. Ela nos mostra como, na prática, um assunto qualquer é transformado em um problema de segurança nacional. Eu sou a Gabi. E eu sou o Lucas. E antes de a gente começar essa análise, já pedimos aquela ajuda de sempre. Se você gosta do nosso trabalho, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Isso ajuda muito a levar essas discussões para mais gente. Vamos lá, então. Por onde a gente começa? Teoria feminista. Acho que sim, porque ela faz a pergunta mais fundamental de todas e talvez a mais provocadora. Segurança para quem? Parece simples, mas essa pergunta vira todo o tabuleiro de cabeça para baixo. Como assim? A crítica central é que a visão tradicional de segurança, essa que a gente falou, focada em estados, exércitos e fronteiras, ela é, assim, estruturalmente cega. Cega para quê, exatamente? Para as formas de violência que afetam desproporcionalmente as mulheres e outros grupos marginalizados. E o ponto-chave é que essa violência não acontece só na guerra. Ela é uma constante, acontece todo dia, em tempos de paz. Certo. Então a ideia é que o nosso conceito de segurança é incompleto. Mais que incompleto. A teoria vai além. Ela diz que o sistema internacional inteiro foi construído sobre uma lógica masculina. Opa, peraí. O que isso quer dizer na prática? Lógica masculina. Não é sobre homens ou mulheres, mas sobre os valores que o sistema prioriza. É a valorização da força, da competição, do poder militar, da resolução de conflitos pela força bruta, sabe? E a consequência disso? A consequência é que tudo aquilo que não se encaixa nesse molde, insegurança econômica, violência de gênero, falta de acesso à saúde... Tudo isso é rebaixado. Exatamente. Vira assunto menor. Ou pior, assunto doméstico. Algo que não é digno de estar na alta política internacional. Isso fica muito claro quando a gente olha para exemplos concretos, né? Os textos que a gente leu falam muito da violência sexual em conflitos. Sim, é um exemplo perfeito. Por séculos, isso foi visto como um efeito colateral da guerra. Uma tragédia inevitável, uma consequência da natureza do soldado no combate. Isso. E a perspectiva feminista chega e diz, não, de jeito nenhum. Isso não é um efeito colateral, é uma tática de guerra deliberada. É uma arma. Uma arma? Como assim? Uma arma usada para terrorizar, para destruir comunidades por dentro, para humilhar o inimigo. Quando você reenquadra a violência sexual como uma arma, ela deixa de ser uma tragédia e passa a ser uma falha de segurança gravíssima. E que exige uma resposta tão séria quanto um ataque com mísseis, por exemplo. Exatamente. A perspectiva muda completamente. E isso me leva direto para as mesas de negociação de paz. A gente sempre vê aquelas fotos, né? Salas cheias de homens de terno assinando papéis. A ausência de mulheres ali não é só simbólica, então. Não mesmo. Significa que as perspectivas delas, as necessidades delas no pós-conflito, ficam de fora. Que tipo de necessidades, por exemplo? Acesso à justiça para as vítimas, como reconstruir a segurança no dia a dia na comunidade, como lidar com os traumas, coisas que, que não entram na pauta. E aí você tem acordos de paz que ignoram metade da população e que, por isso mesmo, tendem a ser muito menos duradouros. É por isso que a teoria insiste tanto em diferenciar segurança nacional de segurança humana. Vamos detalhar isso. Segurança nacional, a clássica. E do secundário.
Se precisar sacrificar indivíduos pela segurança do Estado, o sistema aceita. Já a segurança humana inverte essa lógica. O foco passa a ser o indivíduo, proteger a pessoa de ameaças como fome, doença, repressão, violência. A lógica é simples, mas é poderosa. De que adianta proteger as fronteiras de um país se as pessoas são assassinadas dentro das próprias casas? Isso. O objetivo final do feminismo não é destruir o conceito de segurança, é ampliá-lo, torná-lo mais inclusivo, mais humano. É dar visibilidade para ameaças que sempre foram ignoradas. Ok, acho que essa perspectiva ficou bem clara. É um argumento ético, moral, muito forte sobre o que deveria ser segurança. Um projeto de mudança. Mas isso não explica como as decisões são de fato tomadas hoje. Por que o terrorismo mobiliza trilhões de dólares e a fome, que mata muito mais gente, continua sendo tratada como, sei lá, um problema de caridade? Pergunta perfeita. E essa é a ponte exata para outra teoria que a gente tem na mesa. A teoria da securitização. Que é bem diferente, pelo que entendi. Completamente. Ela deixa o deveria ser de lado e foca em entender de forma quase cirúrgica como algo se torna segurança na prática. A ideia central, que vem da escola de Copenhague, é até um pouco chocante. E qual é? Um problema não vira uma questão de segurança porque ele é objetivamente grave. Ele vira uma questão de segurança porque um ator poderoso, um político, uma organização, diz que ele é uma ameaça e convence os outros disso. É um ato de fala, uma construção social. Exatamente. É a magia e o perigo do discurso. Espera aí, vamos desempacotar isso com calma. Porque, assim, todo político diz que algo é um problema, um desafio urgente. Economia, a saúde. Certo, mas aqui a linguagem é outra. A teoria da securitização fala de um tipo específico de ato de fala. E o que ele tem de especial? Primeiro, ele não fala de problema, ele fala de ameaça existencial. A linguagem é de sobrevivência. Se não agirmos agora, a nossa nação, o nosso modo de vida, a nossa própria existência está em risco. É um tom de alarme total. Total. E segundo, e isso é crucial, esse discurso serve para justificar o uso de medidas extraordinárias. Medidas que quebram as regras do jogo político normal. Que tipo de medidas? A lógica é: estamos em uma emergência, não dá tempo para debate para o Congresso, precisamos de ação imediata. E aí se justifica autorizar uma guerra, criar leis de vigilância em massa, fechar fronteiras. Então o processo tem etapas. Primeiro, o ato de fala. Alguém com legitimidade, um presidente, por exemplo, vai a público e declara que algo é uma ameaça existencial. Esse é o primeiro passo. Mas não basta falar. A audiência precisa aceitar, né? Exato. O público, o parlamento, outros países, eles precisam ser convencidos de que a ameaça é real e iminente. Se a audiência não comprar a ideia, a securitização falha. Mas se ela aceita? Aí o ator ganha o direito de usar essas medidas excepcionais. O assunto sai da esfera da política normal, onde tem debate, negociação, e entra na esfera da segurança, onde as regras são muito mais duras. O exemplo do terrorismo é o mais claro de todos, eu acho. Sem dúvida. Chamar de guerra ao terror foi uma jogada de mestre em termos de securitização. Porque transformou um crime, que seria algo para a polícia e a justiça resolverem. Coisas que seriam impensáveis de outra forma. A gente vê o mesmo com a imigração, quando a linguagem usada é de invasão, de ameaça à cultura. Transforma um fenômeno social complexo numa crise de segurança. E a solução passa a ser construir muros e não políticas de integração. E mais interessante é olhar para o que fica de fora desse processo. Sim, a teoria é tão poderosa para mostrar o que é securitizado quanto o que não é. Porque a violência de gênero, que, vamos combinar, mata mulheres todos os dias em números de guerra, porque isso raramente é securitizado. Bom, segundo a teoria, ou falta um ator poderoso disposto a fazer esse ato de fala, a apertar o botão de pânico para esse tema. Ou a audiência não se convence. Exato. Talvez porque seja uma ameaça difusa, lenta, sem um inimigo com o rosto que a gente possa bombardear ou prender, não se encaixa na narrativa tradicional de segurança. E é aí que as duas teorias batem de frente de um jeito fascinante. É o confronto. Totalmente. O feminismo olha para esse cenário e diz:
Isso é eticamente falho, é enviesado, a violência de gênero deveria ser considerada segurança. É um argumento moral. É uma correção moral. A máxima é aquela que a gente falou, de que adianta proteger as fronteiras se as pessoas morrem dentro de casa. Já a securitização não diz o que deveria ser, ela oferece uma ferramenta analítica para a gente entender como a coisa funciona na prática. Ela revela que a definição de ameaça é um jogo de poder político e discursivo. Quem tem mais poder de persuasão, define a agenda. Ponto. Então essa é a grande diferença. De um lado, um foco ético, do outro, um foco analítico. Perfeito. O feminismo tem um projeto normativo, que é a justiça, que é uma definição de segurança, mais inclusiva. A securitização tem um projeto analítico, descritivo, que é explicar o processo sem necessariamente fazer um juízo de valor sobre ele. E o curioso é que ambas as teorias são muito críticas à segurança tradicional, né? Mas elas chegam nessa crítica por caminhos completamente diferentes. Uma pelo caminho da justiça, a outra pelo caminho da análise do poder. Exatamente. E por que esse debate todo importa para o mundo real? Quais são as implicações disso tudo? A primeira e maior implicação, para mim, é a gente entender que segurança é uma escolha. Não é um fato objetivo como a gravidade, é uma construção política. E as escolhas que a gente tem feito deixam muita gente para trás. Muita gente. As tais ameaças silenciosas. Aquilo que não é rotulado como ameaça, a fome, a falta de saneamento, a violência sistêmica. Muitas vezes causa mais mortes e sofrimento do que as ameaças que estão no noticiário todo dia. Exato. E aí entra o risco e o benefício de securitizar um tema. É uma faca de dois gumes. Como assim? Por um lado, securitizar um tema pode ser bom, pode chamar atenção, mobilizar recursos. Pensa numa crise de saúde pública, uma pandemia. Certo. Tratar como uma questão de segurança nacional pode acelerar a resposta e salvar vidas. Pode. Mas, por outro lado, é um caminho muito perigoso. Se tudo vira uma ameaça existencial. A gente abre a porta para autoritarismo? Sim. Para restrição de liberdades, para soluções militares, para problemas que são, na verdade, sociais ou econômicos. Tratar o problema das drogas como uma guerra, por exemplo, que a gente sabe que geralmente leva mais violência e não resolve as causas sociais do problema. É o risco de, ao tentar proteger a sociedade, a gente acabar enfraquecendo a democracia. No fim das contas, então, o debate não é só sobre o que é segurança. Não, o debate é sobre quem. Quem tem o poder de narrar a realidade, de definir os nossos medos coletivos. E, consequentemente, de decidir quem merece ser protegido e quem pode ser ignorado. Fica claro que a disputa pela palavra segurança é uma disputa por poder. Quem convence, define a pauta. E quem está fora do discurso, permanece vulnerável. A ausência de guerra não significa paz. E as maiores ameaças podem não vir de um míssil, mas do silêncio que cerca o sofrimento de milhões de pessoas. E a reflexão que fica, talvez, é sobre o que a gente se acostuma a aceitar como normal. O que é uma emergência para alguns é só rotina de outros, né? É uma pergunta pesada. E com isso, a gente quer saber a opinião de quem nos ouve. Comenta aqui embaixo. O conceito de segurança internacional precisa ser ampliado para incluir temas como violência de gênero e pobreza? Ou isso tiraria o foco das ameaças militares tradicionais? Queremos muito saber o que vocês pensam. E se você gostou desta análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos debates. E fiquem ligados, porque no nosso próximo encontro, o duelo vai ser entre gigantes. Marxismo versus realismo. A guerra é uma luta por capital ou uma luta por sobrevivência? Até a próxima! Até lá. Tchau, pessoal!